Fala pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é Marcelo Fernandes e no vídeo de hoje eu vou explicar para você como é que faz um resumo. No vídeo anterior eu expliquei para você um método para você conseguir atingir pelo menos 70% das questões da prova que você vai fazer do concurso. Então, na descrição do vídeo ou então no card, em algum local aqui dessa página, vai ter um link para você assistir a primeira aula. É importante você assistir a primeira aula, porque essa aula aqui é a sequência da primeira aula. Eu não fiz tudo junto para não ficar um vídeo muito grande, tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? Vou pegar toda a metodologia que a gente aprendeu no vídeo 1 e vou aplicar aqui uma delas, pelo menos, porque são pelo menos 5, vou aplicar pelo menos uma delas aqui numa estrutura de um livro que foi utilizado como referência bibliográfica do último concurso da polícia, de soldado da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, explicar como é que você faz um resumo, tá bom? Então vamos aqui para a tela do computador e aí eu vou dar as explicações lá. O primeiro passo que você tem que fazer sempre, eu sempre vou bater nessa tecla, é que o candidato tem que olhar o edital do último concurso, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos pegar o edital do último concurso de soldado da Polícia Militar, que foi realizado em 2014. Vamos para o conteúdo programático. Lembrando o seguinte, conteúdo programático é apenas uma referência. Não quer dizer que o que está ali é o que vai cair na prova. Pode cair muito mais coisas também, tá? A gente vai analisar aqui o conteúdo de história. Tá? Então estamos aqui, história, conteúdo programático. A gente vai falar aqui sobre a expansão ultramarina portuguesa nos séculos XV e séculos XVI. Então o primeiro conteúdo que está previsto na disciplina de História já começa com a expansão ultramarina portuguesa. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um livro que trate sobre este assunto e a gente vai dar uma olhadinha lá nele. Tá? E vamos fazer o nosso resumo utilizando a metodologia aí de palavras-chave. Eu vou também fazer os tópicos. Tá? Pode ser que eu use tabelas, mapas mentais, ou processo mnemônico. Tanto faz, vai depender da hora, da disposição e da forma como a gente quer fazer o nosso resumo aqui. Então vamos lá. Expansão ultramarina, vamos pegar aqui o livro. O livro é esse, História do Brasil. Luiz Kochiba, se a gente olhar na referência bibliográfica, deixa eu ver o que nós temos aqui. Kochiba, Luiz Ferreira Kochiba, está aqui na referência bibliográfica. Tá, então vamos lá. Luiz Kochiba e vamos falar sobre a expansão ultramarina. Está aqui, ó, previsto. É aqui que começam os estudos. Então vou fazer esse vídeo, ele vai ficar um pouquinho extenso, tá? Por isso que foi dividido em dois. Mas vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma leitura do tópico, tá? Diz lá, expansão marítima, como se a gente estivesse iniciando o estudo agora. E a gente chega nesse ponto e fala, expansão marítima portuguesa e espanhola. Diz lá, o pioneirismo português. Nesse tópico ele já está falando sobre o quê? Sobre o pioneirismo português. O que é o pioneirismo português? É falando que os portugueses já são pioneiro em alguma coisa. Então provavelmente esse tópico aqui, esse parágrafo vai falar sobre esse assunto. Então diz aqui, alguns estudiosos do passado atribuíram tá difícil dessa palavra. Alguns estudiosos do passado atribuíam o pioneirismo português na expansão marítima à sua posição geográfica privilegiada. Outros consideram o fechamento do comércio mediterrâneo pelos turcos como fator determinante para a saída portuguesa. São teses inaceitáveis. Para historiadores de hoje, o pioneirismo de Portugal está ligado à precoce centralização política. E aí ele diz, vejamos por quê. Então o que você precisa entender é o seguinte, esse parágrafo é importante para a prova? Sim. Por quê? Porque ele fala sobre o pioneirismo português. Pode ser que seja exigido isso na prova, então só que a gente vai tentar resumir isso de uma forma bem didática. Eu vou abrir aqui um tópico para falar sobre a expansão marítima portuguesa e o pioneirismo português. Tá, então eu vou lá no meu caderninho, e aí você vai ter o seu caderno, e vai botar expansão
marítima, portuguesa e espanhola. Então, esse é o nosso tópico que a gente está estudando. Deixa eu aumentar aqui, vou dar um valor. Vamos botar aqui 20. Não, 20 ficou muito. Vamos botar 16. Ok. Logo em seguida, então veja só que eu vou começar a botar em tópicos. Vou botar o item ponto 2, porque faz parte, né, desse assunto. E ele fala aqui sobre o pioneirismo português. Pioneirismo português. Tá, vamos resumir esse parágrafo. Diz assim: alguns estudiosos do passado atribuíam o pioneirismo português na expansão marítima à sua posição geográfica privilegiada. Outros consideram o fechamento do comércio no Mediterrâneo pelos turcos como um fator determinante para a saída portuguesa. Então, aqui ele diz o seguinte: existem duas teses que, antigamente, que historiadores do passado entendiam que faziam com que o Portugal fosse pioneiro na expansão ultramarina. E quais são elas? Então, ele botou aqui, ó, atribuíam o pioneirismo português na expansão marítima à sua posição geográfica, porque Portugal tem uma posição geográfica privilegiada, ele é a ponta ali da Europa no Atlântico, e outros consideravam como o fechamento do comércio mediterrâneo pelos turcos. Então temos duas situações aqui. Vamos abrir um tópico, um subtópico, 1.2.3, ele diz: tese inaceitável, segundo esse escritor. Posição gráfica privilegiada e fechamento do comércio no Mediterrâneo. Fechamento comércio no Mediterrâneo pelos turcos. Ok, então temos dois pontos aqui. Esse e esse. Uma tese aceitável e uma outra tese que é inaceitável, segundo esse historiador. Então veja só, a gente está botando, eu peguei palavras-chave. Quais são as palavras-chave? O tópico, né? Que é o título, um subtítulo, ó, expansão marítima portuguesa, um subtítulo, e botei que existe dentro desse tópico, dentro desse parágrafo, uma tese inaceitável e uma outra tese que é uma tese aceitável. Segundo esse escritor. É a tese utilizada, vamos botar, tese utilizada. Você usa aqui. São teses inaceitáveis, que são as teses acima. Para os historiadores de hoje, o pioneirismo de Portugal está ligado à precoce centralização política. Então, a gente bota o pioneirismo de Portugal, precoce centralização política. Então, a gente vai botar aqui. Veja só que são palavras-chave que a gente utilizou. O pioneirismo português, a gente já escreveu, e a gente vai botar ligado à precoce centralização política. Então vamos lá. Como é que ficou o nosso resumo
do primeiro parágrafo. Expansão marítima, a gente está estudando sobre expansão marítima portuguesa, falando sobre o pioneirismo português. Existem duas teses. Uma tese inaceitável, que era utilizada pelos antigos, onde dizia que o pioneirismo português estava relacionado a sua posição privilegiada e também ao fechamento do Mediterrâneo pelos turcos. Isso está aqui. E atualmente existe uma tese que diz que está ligada à precoce centralização política. Tá? Então, ok, a gente bota isso no caderninho ou no fichamento. Se possível, ao final do estudo, você vai escrever, vai passar, vai gravar aí um áudio para isso ficar guardado e em um momento que você estiver fazendo atividade física, que você vai precisar fazer atividade física para se preparar para o TAF, ou quando você estiver num ônibus, num táxi, num metrô, antes de dormir, seja qual for o momento, que você pode estar fazendo uma outra atividade também, e pode estar refrescando, reavivando essa memória aí, tá? Que é uma memória de longo prazo. Nós temos dois tipos de memória, longo prazo e curto prazo. Na memória de longo prazo é aquela onde está fixada. A gente lembra de coisas muito antigas porque é a memória de longo prazo. Na memória de curto prazo, ela fica ali durante um determinado tempo. Se você não reforçar essa memória, ela vai ser esquecida. Então veja só, foi feito um resumo. Vamos partir agora para o segundo parágrafo. Do Mediterrâneo para o Atlântico. Então eu venho aqui, abro. Eu errei aqui, 1.1.2. Vou separar e vou botar o 1.2, 1.3. Do Mediterrâneo para o Atlântico. Ok, na verdade eu errei aqui, vou reorganizar, tá? 1.1, 1.1.1, 1.1.2. Aqui vou marcar em amarelo. Aqui é um outro tópico que eu vou marcar em amarelo também. Isso aqui eu vou marcar em um azul. Tá? Se vocês puderem sempre marcar por caneta ou lápis, seja o que for, né? Como falei, quanto mais reforço vocês fizerem no resumo, melhor. Então a gente está resumindo um tópico que eu tenho certeza, se a gente ficar sempre, de tempos em tempos, como eu falei, existe uma metodologia para isso, claro, não é aleatoriamente, não é hoje, não é amanhã, existe um tempo para isso, tá? Que em outro momento a gente fala sobre isso, mas se você determinar dentro de um ciclo, você sempre vai estar vendo esse material e não precisa estudar tanta coisa, tá? Então, item 2.1. Do Mediterrâneo para o Atlântico. Desde a antiguidade, a história do Ocidente esteve restrita à navegação do Mediterrâneo. No início da Idade Moderna, o Oceano Atlântico era totalmente desconhecido. A navegação limitava-se à região costeira da Europa. 2 pontos. De Portugal aos países escandinavos. Dinamarca, Noruega e Suécia. Devido aos altos riscos, a exploração do Atlântico não atraía investimentos particulares. Em consequência, a expansão só poderia ser feita com a iniciativa do Estado, pois era o único agente capaz de investir grandes recursos sem temer os prejuízos. Veja só, ele começa com uma história em si para poder adentrar no assunto. Veja só, esse tópico ele fala do Mediterrâneo para o Atlântico. Por que a navegação... Por que a navegação ela saiu do Mediterrâneo para o Atlântico? Tá, então ele começou a contar essa história, aí vocês vão avaliar. Essa história é importante? Não se preocupe, o que a gente precisa entender é que existe uma ideia central. Às vezes, muita informação vai te causar
um certo conflito, uma certa confusão. Então você tem que descartar, você tem que saber exatamente, isso é importante? Será que essa história aqui é importante? Então eu considero que esse primeiro parágrafo não tem nada de relevante. Tá? Então vamos repetir. Desde a antiguidade, a história do Ocidente esteve restrita à navegação no Mediterrâneo. No início da Idade Moderna, o Oceano Atlântico era totalmente desconhecido. Então, por enquanto não fala nada, e está introduzindo uma matéria. A navegação limitava-se à região costeira da Europa, ou seja, de Portugal, aos países escandinavos. A gente pode até colocar isso aqui, tá? Então a gente pode vir aqui e falar assim, a navegação limitava-se a Portugal e aos países escandinavos. E por que eu não considerei a parte de cima e sim somente a parte de baixo? Porque Portugal é o objetivo dos nossos estudos. Então, veja só, a gente também não tem que estudar... existem matérias que são introdutórias, assuntos que são introdutórios para a gente entender o contexto. Mas aqui é a história do Brasil. Portugal, na verdade, não deveria nem ser estudado. Mas como se fala da expansão ultramarina, tem que entender por que Portugal saiu de lá, né? Por que o Estado português saiu de lá e veio para o Brasil. Então tem uma história por conta disso. Então a gente já entendeu aqui no tópico, no parágrafo anterior, que existem teses ligadas aí ao pioneirismo, que dão origem ao pioneirismo, né? Uma tese inaceitável, outra não. E agora ele inicia essa parte falando sobre como era a navegação na Europa naquela época. Ou seja, ela se limitava de Portugal até os países escandinavos. Então, se você verificar aqui, geograficamente, Espanha, a parte da Espanha, né, boa parte da Espanha, a Europa em si, ela não tem contato com o mar. Somente Portugal até os países lá em cima. Né? Aí pega uma parte da Espanha, por aí vai. Então, os outros países não tinham acesso. E antigamente, a navegação era a forma de transportar alimentos e por aí vai. Devido aos altos riscos, a exploração do Atlântico não atraía investimentos particulares. Em consequência, a expansão só poderia ser feita com a iniciativa do Estado. Então, olha só, altos riscos não atraíam investimentos particulares. Então, a gente pode botar aqui. 1.2.3. Altos riscos não atraíam investimentos particulares. 1.2.4. Em consequência, a expansão só poderia ser feita por iniciativa do Estado. Iniciativa do Estado, pois era o único agente capaz de investir grandes recursos, sem ter meios prejuízos. Essa expressão ficou muito grande, tá? Então eu vou tentar pegar, sem modificar muito o conteúdo, as palavras-chave. Então, em razão dos altos riscos não atraírem investimentos particulares, tinha que haver a iniciativa do Estado, único agente capaz financeiramente, sem temer riscos. Ok. Então, vamos pegar o outro da sequência aqui. Já que esses recursos provinham da arrecadação de impostos em escala nacional. Daí a importância da centralização, sem a qual esse agente investidor da expansão não existiria. Então, esse aqui é um tópico importante. Por que é importante? Vamos lá. Devido aos altos riscos, a exploração do Atlântico não atraía investimentos aos particulares. Então, a gente botou aqui, a navegação limita altos riscos, não atraía investimentos. Ok. Então, se os particulares não estavam interessados, sobrou para quem? Para o governo.
mas tinha muito investimento, que muitas das vezes esse investimento não ia ter retorno, por isso que tem altos riscos. Agora a gente vai entender por quê. Já que esses recursos provinham da arrecadação de impostos. Então a gente vinha aqui. Recursos provinham da arrecadação de impostos em escala nacional. Vou botar o vermelho aqui. Provinha da arrecadação de impostos em escala nacional. Um ponto 2.6 recursos de impostos em escala nacional. Daí a importância da centralização, sem a qual esse agente investidor da expansão marítima não existiria. Daí a importância da centralização, sem a qual esse agente investidor da expansão marítima não existiria. Então aqui a gente tem, para a gente finalizar o nosso raciocínio aqui, ele diz o seguinte, 1.2.7, importância da centralização. Um ponto 2.8 investidor não existiria. Então vamos lá. O que eu quis dizer aqui? Vamos para o nosso resumo. Do Mediterrâneo para o Atlântico. Aqui diz o seguinte, que a navegação naquela época, século XV, século XIV, a navegação limitava-se de Portugal aos países escandinavos. A navegação limitava dos países de Portugal aos países escandinavos. Existiam altos riscos que não atraíam investimentos. Por conta disso, existia uma iniciativa única do Estado, porque era a única pessoa, era o único agente capaz financeiramente, sem temer o risco. Por que ele não temia o risco? Porque havia um recurso suficiente em escala nacional decorrente de impostos. E por isso houve a centralização. Quando ele fala de centralização aqui, ele diz centralização do Estado. Então a expansão ultramarina, a expansão da navegação, ela se centralizou no governo português. Por quê? Porque os particulares não tinham investimento, não estavam dispostos a investir. O Estado, por outro lado, tinha condições de investir. Por quê? Ele ia lá e taxava os impostos. Então, apesar dos riscos, os riscos eles eram suportados por conta desse imposto. E sem esse investimento, sem esses impostos, não haveria aí o próprio investidor, que é o país, o Estado de Portugal. Então, o que nós fizemos? Nós estudamos aqui, falamos sobre a expansão ultramarina. Num tópico inicial, a gente falou sobre o pioneirismo português. Por que Portugal... E agora vamos lá para o estudo. Por que Portugal se tornou pioneiro? Aí existiam duas teses. Uma tese que dizia que era a sua posição geográfica privilegiada e o fechamento do comércio mediterrâneo pelos turcos. E uma outra tese, que é a tese aceitável, dizia que o pioneirismo de Portugal estava ligado à precoce centralização política. Vê que no parágrafo, na parte segunda, já explica o porquê que existia essa centralização política. Então você vê só, a gente conseguiu fechar esse resumo com um raciocínio, que logo em seguida está respondendo a por que é a centralização política. Bom, ele começou falando, no tópico 2, falando sobre o Mediterrâneo, do Mediterrâneo para o Atlântico. Por que saiu do Mediterrâneo para o Atlântico? Inicialmente,
A navegação era limitada de Portugal aos países escandinavos, né? Noruega, aqueles países todos. Então é só você visualizar no mapa mundi aí, geograficamente, como é que era a posição. Existiam altos riscos que não atraíam investimentos de particulares. Então, particulares, mesmo que fossem muito ricos, eles não queriam investir, mas o Estado resolveu investir. Por quê? Porque era o único agente capaz, financeiramente, de investir naquela estrutura, naquela missão, sem temer o risco. Por quê? Porque havia um recurso suficiente em escala nacional, oriundos de impostos. E aí diz o seguinte, por que existiu a importância da centralização? Justamente porque o Estado é a que estava investindo. Então o que você vai fazer? Após você fazer uma leitura, entendeu a situação do parágrafo, da matéria que está dizendo ali, você vai marcar com marca-texto, com caneta, com lápis, seja o que for. Você vai usar aquela apostila, você vai usar aquele livro, você vai assistir a aula e vai botar os tópicos. Por isso que eu particularmente prefiro estudar por livros, porque você pode marcar ali as palavras-chave, o que é mais importante, a essência daquele parágrafo, que faz você entender a matéria. Né? Depois você vai fazer isso, botar isso no fichamento, seja no fichamento propriamente dito, seja no caderninho, como eu falei, no caderninho, e vai botar em tópicos, como está aqui, ó, em tópicos, né? Como eu apresentei para vocês aqui no computador. Bota em tópicos, depois disso, você, se possível, eu recomendo que faça, é mais uma forma de gravar, você vai gravar isso em áudio, como eu fiz aqui com vocês. Vai gravar isso em áudio e vai guardar isso no computador, no teu celular, e vai de tempos em tempos, como eu falei, existe um ciclo para isso, você vai fazer exercício também, tá? E você vai utilizar isso lá na frente. Veja só, hoje você fez uma análise de alguns parágrafos que teve que entender como é que funciona. Então essa parte já não precisa mais. Quando você for estudar isso lá na frente, não precisa estudar mais o livro você vai descartar. A videoaula, a apostila você vai descartar. Você vai usar o seu resumo e o seu áudio. É claro que você vai fixar isso através de exercícios. Tá? Então é isso que eu queria explicar para vocês. Quem não assistiu a primeira aula, quem chegou aqui nessa segunda aula, não entendeu muito bem, volta lá na primeira aula, na descrição do vídeo tem um link, ou no card, ou na página, onde tiver esse vídeo aqui. Vai ter um link, você clica nele e assiste a primeira aula. Para você entender por que tem que ser feito um resumo, e quando é que você vai utilizar o resumo. Então assim, você fixando esse material, eu tenho certeza que você vai cumprir essa promessa aqui, ó, de acertar pelo menos 70% dos estudos, das questões da prova. Tenho certeza, eu garanto isso para você. Basta você aplicar. Eu tenho certeza, eu garanto para você, basta você aplicar. Entenda o seguinte, candidato é um momento passageiro. Se você vai fazer um concurso, você almeja entrar num cargo público, você tem que se esforçar, você tem que estudar. Não adianta. Eu já passei por vários concursos, estou usufruindo do resultado disso. Tantos outros candidatos passaram para a prova da Polícia Militar, para juiz, seja qual for o cargo, eles tiveram essa fase aqui. Então está na hora de você estudar também. Então utilize aí como meta ingressar na Polícia Militar, como incentivo ingressar o salário, a realização do seu sonho, a estabilidade financeira, a estabilidade no emprego. Tá? Não, apesar de ser uma profissão voltada para a segurança pública, é uma profissão boa. Então é isso, eu recomendo que você faça esse trabalho, exercite, tá? E depois eu vou fazer um pedido. Quando você começar a fazer os seus estudos, os seus resumos, tira uma fotinha e manda para mim lá no meu Telegram, no meu perfil Telegram, caserna, com K, kzerna.pm, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o link, para a gente saber como é que você está indo. Então é isso, um grande abraço, espero que tenha ajudado você, e se vocês tiverem dúvidas, sugestões, deixa na descrição do vídeo aí que a gente vai trazer mais informações para vocês. Um grande abraço, bons estudos e bons resumos.